Então vamos fazer uma live hoje com o meu amigo Adu Rando, que mora em Xangai. Ele vai se apresentar aí. A ideia é bater um papo com ele sobre como é que tá a China, pós-epidemia. Fala, Gigi. Então estou esperando aí o Adu entrar, são 9 horas em ponto, entramos. Então vamos falar aí com ele que está na China. Ele passou por um período de quarentena, ele e a família, viajaram para os Estados Unidos, voltaram e está vivendo lá a reabertura. Então vamos ver se a gente fala, Gigi. Então ele está entrando em alguns minutos para a gente bater um papo. A China está amanhecendo lá agora, é sábado de manhã, sábado 8 horas da manhã lá. E ele deve estar acordando, já acordou, a gente já bateu um papo hoje. Queria ver como é que eles estão enfrentando lá esse momento. Eles estão um pouco no futuro, digamos assim, né? Literalmente no futuro, que lá já é sábado, mas eles estão várias semanas aí na nossa frente. Eu tô com duas crianças aqui, ó. Ó, esse aqui, o outro ali, ó, já de pijama, mais doidos para ver a live aqui também, as duas figuras. Então vamos lá. Fala Marcelão, Flávio, Rosângela. Olha lá, tem duas figurinhas aqui para bagunçar um papo. A ideia é que o Adu é um grande amigo aí de mais de 25 anos. E a gente se conhece do vôlei. E eu há tempo já queria bater um papo com ele pelo telefone para saber como é que estão as coisas, mas resolvi chamá-lo para mais gente poder acompanhar esse papo, que eu acho que vai ser bem interessante. Tá? Enfim, só para adiantar enquanto ele entra, tive uma live hoje também bem interessante com amigos de São Bento, médicos de muitos anos de experiência em vários hospitais diferentes, falando sobre a realidade aqui do Rio de Janeiro. Obrigado, Rosângela. Felizmente a gente está aí num momento muito crítico, está subindo a curva, momento de tomar cuidado, ficar em casa, né? E fortalecer esses laços. Pode fazer perguntas, Flávio. Fortalecer esses laços aí, a gente realmente está numa situação bem difícil. Como será a conexão na China? Eles não têm boa conexão, liberdade de acesso, Instagram de comunicação. Bom, o Adu tem Instagram, ele disse que ia entrar aqui, vamos ver. Ainda não entrou, não. Estou esperando as pessoas entrarem, esperando o Adu pedir a licença aí para visualizar o vídeo dele. Mas completando, o prognóstico aqui no Rio ainda está ruim, muito ruim. A gente ainda vai ver mais coisa ruim nas próximas semanas. O momento é de ficar em casa, fazer exercício em casa, sair apenas para o essencial. Quando sair, colocar máscara, tomar todo o cuidado de higienização, de cuidados quando você volta para casa, para não transmitir esse vírus maldito aí para os nossos familiares, né? Então vamos ver aí, Adu. Podem fazer perguntas aí, quem tiver aí. Deixem suas perguntas, que depois eu vou deixar a live guardada no YouTube. E aí a gente vai poder acessar isso aí depois, no futuro, em outros momentos. Não é verdade. Não temos indicação de imunidade nas pessoas que já tiveram o Covid. A gente não sabe até quando o anticorpo fica no sangue após a infecção pelo Covid. A gente cada vez sabe menos sobre a doença, muita informação, mas cada vez a gente vê menos. Parece que a imunidade é temporária, Flávio. É o que mais se supõe atualmente, tá? Então não tem garantia. Já tem pessoas que tiveram infecção e já não tem IgG mais positiva. Então a gente já imagina que esses anticorpos eles não têm duração, não tem uma duração muito longa. Então, Adu, agora você tem que pedir aí a visualização para a gente poder bater um papo. Vou ter uns palhacinhos aqui atrás para deixar a gente mais feliz, mais bem-humorado. Tem um observador ali atrás, ó. Ali a Adu. Vamos ver aí. Adu. Manda sim, Gigi. Alô, Adu! Fala, João, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Beleza, cara? Beleza. Que bom que deu certo aí.
E aí, cara, a ideia desse papo aí foi o seguinte, eu sempre quis falar com você sobre o que você tá se passando aí, né, cara? Acho que você tá numa situação aí meio no futuro pra gente aqui do Brasil. E tem É, gente ainda que não acredita no que está acontecendo aqui, né? Acha que é é. conspiração da imprensa, da Globo, da CNN, do mundo. E vocês já passaram por isso aí. Conta um pouquinho aí da tua história aí. Quanto tempo você está aí? Como é que está o teu Vou contexto aí contar. de vida? Vou contar. Eu já contei Bom, aqui que a gente então, tem 25 anos de amizade. A gente nunca perdeu esse contato, apesar de tão distante, né? é isso aí. Tem, tem um É, aqui, ó, que está querendo até entender de onde que ele te conhece, olha ó. aí, ó. Vocês Nosso fazem aniversário no aniversário, temos mesmo que fazer dia. outro, hein? Eita, meu Deus! Vocês fazem aniversário no mesmo dia. Então você É isso encontrou aí. com ele lá naquela festa de Búzios, entendeu? Que a gente foi pra Búzios. Nós Foi a última cantamos vez que ele parabéns esteve lá, aqui, né, a Lu? gente se encontrou. Foi. Isso aí. Ele viaja? Mas aí, vou deixar aqui pro Theo ouvir também. Então, conta aí, quando é que você foi aí pra China? Então, eu tô morando na China desde 2016, então tô completando agora 4 anos. Completei agora em março. E Xangai, realmente, né? o negócio da pandemia aqui para mim, né, começou quando eu voltei das minhas férias do final do ano no Brasil. No primeiro dia que eu tive no escritório, um colega meu que é chinês, né, isso acho que era dia 6 de janeiro. Imagina que 6 de janeiro nem Wuhan ainda estava, que era o epicentro, ainda estava crítico, Fechado. né? Uhum. E ele falou assim para mim: você está sabendo do que está acontecendo em Wuhan? Aí eu falei: não. Ele falou: está aparecendo umas pessoas com uma pneumonia que os médicos nunca viram e que parece que é bem forte, tem algumas pessoas morrendo. E naquele momento eu pensei assim, né? Eu falei: isso aí it's another day in China, né? Isso aqui é corriqueiro, né? Não me preocupei muito, vamos dizer assim. E aí deu no que deu, né? Daí, aos poucos, o negócio foi degringolando e, e, e aí, por coincidência, no momento que todos teriam uma semana de feriado, né? Que é a semana do feriado do Ano Novo Chinês, que nesse ano caiu no dia 24 de janeiro, foi quando o Wuhan daí estava explodindo. Começaram a ter alguns casos aqui em Xangai, na cidade que eu moro. E nós já tínhamos programado uma viagem para visitar a família da minha esposa, que mora na Califórnia, e a gente foi para lá. Em E janeiro aí, ainda. em janeiro, no final de janeiro, né? E aí Uhum. os casos começaram a escalar e a gente ficou lá, né? Em vez de voltar como a gente tinha previsto em uma semana, a gente ficou lá. E aí eu voltei, daí ao longo do tempo, né? O que aconteceu aqui? Em Xangai, especificamente, que não teve um surto grande, teve um controle bem eficaz, vamos dizer assim. Os escritórios, as empresas, os escritórios reabriram na metade de fevereiro, então eles ficaram, na verdade, só 2 semanas fechados. Mas quando reabriu Você já está com uma falando de uma série realidade de Xangai, Adu? Está falando de de uma Xangai, realidade de que não é Xangai? de Wuhan, né? Que Aham. Wuhan, sim, foi um lockdown, porque realmente estava muito forte. Uhum. Mas mesmo assim, né, o comércio ainda estava fechado, eles reabriram os escritórios, mas as pessoas não iam trabalhar, as pessoas era opcional, podia ficar de home office, então o pessoal na realidade se precaveu bastante e não saiu, né? Ficou todo mundo em Uhum. casa. E então isso foi por aproximadamente um mês. E à medida que eles trancaram Wuhan, né, e fecharam as fronteiras de Wuhan, né, não deixaram mais ninguém transitar e sair, eles também, ao mesmo tempo, implementaram várias medidas de controle nas outras cidades para mapear quem possivelmente poderia ter tido contato com alguém que esteve na província lá de Hubei, onde fica Wuhan, né? Quanto tempo o Han fica de Xangai? Wuhan é uns 1.000 quilômetros, mais ou menos, de Shanghai, é relativamente longe, Tipo via Rio terrestre é Salvador, longe. assim. É, é.
Mas Tem tem que, boa comunicação, tem bom transporte, tem trem-bala entre um e outro? aqui a China está super bem desenvolvida, né? Então dá para ir de trem-bala, dá para ir de Uhum, avião, dá para ir de carro também, né? Só que o uhum, carro é muito longe. uhum, Nós eu tive colega do escritório que saiu e foi de carro para Wuhan para buscar a família no começo do problema, lá em janeiro. E aí trouxe a família para Xangai e eles todos fizeram uma quarentena voluntária, vamos dizer assim, para não arriscar de levar isso para fora de casa, porque né, como uhum, já se sabia que algumas pessoas poderiam ter o vírus de forma assintomática, uhum. ele fez isso. Então foi assim, mas o ponto né, que eu ia falar é que o governo chinês, ele utilizou métodos extremamente sofisticados para poder controlar, né? Além de eles terem um controle como é que fala, mais rígido, né? Mais Eles têm autoritário, né? mais autoritário da população que numa situação como essa ajuda, né? Porque Uhum. eles conseguem executar exatamente aquilo que é necessário fazer, né? Em outros países como Mas a recomendação em Wuhan foi a mesma de Xangai ou foram diferentes? não, Wuhan realmente fechou tudo e Por as quanto pessoas tempo? ficaram trancadas em casa. Então, Por quanto tempo? do que eu lembro de Wuhan, a cidade fechou tudo e as pessoas ficaram em casa, acho que pelo menos uns 2 meses, cara, porque depois começou a reabrir aos poucos as coisas da cidade, mas a cidade continuou, Uhum. Fechada, com continuou recomendação de ficar em fechada, casa. as fronteiras, né, e ainda com recomendação. E aí foi agora, acho que no começo de abril, se não me engano, que o Wuhan abriu as fronteiras e permitiu as pessoas saírem de Wuhan. Entendi. Antes não Inclusive, podia nem sair. não poderia, ninguém pôde sair de Wuhan nesse período, né? Entendi. E Teve, Xangai? Qual era a recomendação em Xangai? então, em Xangai, aí como é que ficou? A gente continuou com medidas de controle bem rígidas, então todo lugar... eu voltei para cá no dia 27 de fevereiro. Hum. A empresa estava pedindo para que nós voltássemos para a Ásia, né, para pelo menos poder trabalhar, mesmo que fosse online, home office, no mesmo fuso horário, mais ou menos, né, para não Uhum. atrapalhar. E eles estavam dando uma opção de ou ir para Hong Kong ou ir para a Coreia. E eu, a princípio, eu ia para a Coreia, que eu ainda estava um pouco preocupado. Mas nos 2 dias que antecederam a minha viagem para a Coreia teve aquele surto lá, né, relacionado àquele pessoal da igreja. E Uhum. aí a empresa falou para não ir para a Coreia, e me deu a opção de Hong Kong, mas daí, naquele momento, eu entendi que vindo para Xangai Era mais seguro. era até mais seguro, porque eu já tinha vários conhecidos meus que já tinham voltado para Xangai e diziam que a situação estava super sob controle, e aí eu gostaria de voltar para casa, né, porque eu tinha viajado com uma mala de uma semana De uma de semana. coisa, Uhum. e fiquei um mês, né, fora. Então eu Mas queria mesmo também assim você chegou em Xangai e teve que cumprir uma quarentena, né? Independente de estar sintomático ou É, não, não é isso? então, quando eu cheguei, os Estados Unidos ainda tinha uma dezena de casos, muito pouco. Então, eu não precisei ainda. Mas à medida que o vírus foi se espalhando fora dos Estados Unidos, o controle de quem entrava Uhum. começou a apertar muito. Então, quando a minha família chegou dos Estados Unidos em março, aí já tinham medidas extremamente rígidas de controle na entrada. Então, eles tiveram que passar por uma série de testes, né, no aeroporto. O Uhum. governo montou um esquema onde ele estava transportando todos os estrangeiros que vieram de países onde o vírus estava já se alastrando. Então, eles transportavam, você não podia mais nem buscar as pessoas no aeroporto. O Uhum. governo, com todo o aparato, levava essas pessoas até as casas, e aí colocava essas pessoas em quarentena forçada. Então, aí foi o que aconteceu. Daí eu acabei tendo que fazer a quarentena com eles, porque dividindo a mesma casa, né, que é a minha família. Uhum. E aí a execução foi impressionante, porque
No momento que a gente chegou, que elas chegaram em casa, vindo do aeroporto, em 20 minutos chegou um agente do governo, de saúde, com polícia, fez a gente assinar um termo de compromisso de ficar em casa, e que se a gente desrespeitasse, a gente poderia acabar sendo preso, né, ou sendo processado. Uhum. Instalaram um dispositivo magnético na porta da frente da nossa casa, onde a gente poderia abrir mediante permissão. Então a gente tinha um número de telefone que a gente ligaria para poder dizer, estou recebendo uma entrega de comida aqui, preciso abrir a porta. Aí eu avisava o pessoal, Então monitorava. nem no supermercado você podia ir? A gente não pôde ir. Daí nesse período a gente ficou 14 dias realmente dentro de casa sem poder sair para nada. E a gente recebia visita 2 vezes por dia de um agente de saúde do bairro, do distrito, para checar nossa temperatura e reportar. E a gente também tinha que reportar via mensagem, né, para o médico oficial que nos despachou aqui na chegada. Enfim, então todos os estrangeiros ou todas as pessoas que vieram de viagem de algum lugar onde o vírus já estava alastrado, ele ou teve que fazer isso forçadamente em casa, e em alguns casos, ou na verdade vários casos, o governo chinês fechou vários hotéis e colocou as pessoas praticamente presas num isolamento forçado em hotéis. Caramba! 14 dias. Isso ainda existe? Então, aí como começou a ficar muito difícil de executar isso em larga escala, né? Número de hotéis e de pessoas, eles resolveram fechar as fronteiras. Então a gente tá com fronteira fechada aqui desde já tem um mês que não entra mais estrangeiro. Então isso ainda tem acontecido para os cidadãos chineses, né? Porque eles podem entrar. Então, se tem algum chinês que entre vindo de algum desses países, aí ele está tendo... na verdade, o procedimento agora é todos que vêm de países de mais alto risco são testados para o Covid na chegada, e eles têm que, como demora 18 horas, às vezes um dia, né, para ficar pronto, eles são colocados nesses hotéis designados pelo governo para guardar o exame, né? Então, é um controle extremamente rígido. E aí, na cidade, né, eles usam metodologia super sofisticada. Então, a China está num momento de desenvolvimento tecnológico que é impressionante. Então, a quantidade de dado que é capturado pelas empresas de tecnologia como Alibaba, Tencent e tal, é um negócio surreal. E por lei, pela lei deles, o governo tem acesso a tudo a qualquer momento, quando quiser, né? Então eles, nesse sentido, o governo fez uma parceria com a Alibaba, onde praticamente todas as pessoas têm alguma conta, né, no Alibaba. E aí eles colocaram um íconezinho dentro do aplicativo que chama saúde, né, health. Você aperta lá e ele gera um scorecard, gera um código de QR, né, um QR Code daquele, e de uma determinada cor. Se aquele código for verde, o aplicativo está dizendo que, pelo cruzamento de todos os dados possíveis, de onde você esteve, com quem que você se aproximou, da onde, etc, etc, ele te dá uma cor. Se for verde, obviamente você é baixíssimo risco de ter estado perto de alguém. Então, todo lugar que você vai aqui na cidade, restaurante, praça esportiva que estão começando a reabrir agora, né, campo de futebol, por exemplo, que eu jogo, você tem que apresentar aquilo para entrar. Se aquele código tiver amarelo, você não pode entrar. E provavelmente o pessoal vai reportar para alguma autoridade que você está com o código amarelo. E aí, claro, por exemplo, restaurantes, até hoje, você chega, você tem que apresentar o código. Isso está vigorando desde quando? Isso está vigorando desde quando? Desde quando eu retornei para cá, isso já estava implementado em fevereiro. Então, logo na sequência, logo quando... Foi bem rápido isso, quando começou. E te testaram? Você fez teste? Não.
Eu não fiz. Por acaso, Su- eu acabei não fazendo. Eu fiz a Sua quarentena. família fez? Não fez. Foi até interessante, porque eles vinham aumentando o nível de exigência na chegada, e o voo delas foi a gente estima que foi um dos últimos voos que ainda entrou com um protocolo um pouquinho mais leve, que era só fazer a quarentena forçada em casa, né? Na sequência, eles Uhum. começaram a testar todas as pessoas na chegada do aeroporto e colocar essas pessoas em hotéis do governo. Então, por exemplo, em restaurantes aqui você chega, você tem que mostrar o código verde e eles são obrigados a tirar a tua temperatura e esborrifar desinfetante nas mãos das pessoas. Você não entra no Entendi. restaurante sem É desinfetar mesmo? suas mãos, ter a temperatura checada e mostrar o código. Isso até hoje está acontecendo e está sendo executado com disciplina. Eu fui almoçar num restaurante, numa área meio turística, até na quarta-feira, e estava cheio, o movimento está normal, então esse é um negócio que até é o lado positivo, que a vida está voltando ao normal, Uhum. mas as pessoas na rua, todos de máscara até hoje, e esse controle para entrar no restaurante para todo mundo, entendeu? Entendi. Só para deixar claro, o Alibaba é como se fosse o Google aí, né? É uma mistura de Google com Amazon, né? Porque Uhum. Que vende também, né? ele é uma plataforma de e-commerce, mas ele também é Google, porque ele é aplicativo de tudo quanto é coisa, Uhum. mapas, de pesquisa, né, tudo. Então, os caras Vo- dominam esse espaço aqui da China com força. uhum. E como é que a epidemia explodiu aí na tua cidade? Teve caos? Como é que foi? Não, pois aqui em Xangai, os números oficiais até hoje dão conta que foram 580. Esse é o último número que eu lembro de ter visto uma semana ou duas atrás. 580 casos Em com, Xangai. em Xangai, Em Xangai. que tem 24 milhões de habitantes. Então, Xangai ficou relativamente sob controle, né? Uhum. A partir do momento que aquilo começou a se tornar um problema, o governo agiu rápido para blindar, vamos dizer assim, as suas principais cidades, que é Beijing, onde é a capital, né? E Uhum. Xangai, que é o centro financeiro, vamos dizer. Uhum. Então, eles entendem que essas cidades eles não poderiam perder Essa nesse surto pandemia. de epidemia, que ficaria ainda mais feio, né? A imagem deles para fora. Uhum. Eles têm muito. Todo mundo tem, né? Mas os chineses têm muita preocupação com a imagem que vai ser divulgada para fora. Então, eles Pois é, correram e. dentro desse contexto, cara, a gente está muito em dúvida aí se os números da China são subnotificados, né? O Fábio até perguntou aqui. Os números estão incrivelmente baixos de contaminação e mortes hoje, mas assim, no total também a gente vê que até o Brasil já passou a China em termos de mortes. É, É, eu, você acha que eu, tem subnotificação ou a China fica escondendo coisa? eu acho que é possível uh, que tenha algum número faltando. Não necessariamente intencional, às vezes tem, né, como é o caso de todos os lugares. Na velocidade que isso aconteceu, chegava a ser difícil de você contabilizar isso, né? Então, esse é Uhum. uma questão. Intencionalmente pode ser também, mas o ponto é que a gente sente, né, na, no dia a dia, que está sob controle, né? Então, por exemplo, Você conhece Xangai. gente? Você conhece gente aí com coronavírus? Eu não conheci ninguém. Eu não Uhum. soube, eu não soube de nenhuma pessoa que se infectou. É, Uhum. eu estou tentando lembrar aqui, talvez de alguém que conhecia alguém em Wuhan. Mas você No, está de home office e as crianças estão de homeschooling também. não, eu tô trabalhando no escritório desde que eu voltei agora. Você está normal. Entendi. Pô, mas como eu E falei, de quando eu cheguei, Xangai tinha tido 300 casos, né? uhum. 300 e pouco.
E aí esses cento e pouco dos 200 que tiveram nesse últimos 2 meses, eles foram casos importados, né? Pessoas que vieram da Itália, que vieram dos Estados Unidos, e essas pessoas foram colocadas. E como esse controle de quem vinha de fora já estava super restrito a partir de. E foi aumentando o nível Aham. de controle e restrição, em Xangai o surto não se espalhou, ele foi bem controlado, né? Então por isso que eu digo que pode ser que tenha algum número faltando no número oficial, pode ser, mas a gente sente que está controlado. Eu vou te dizer É, que a vida em Xangai ela ficou tumultuada assim, né, bem diferente por um mês e pouco, e de lá para cá está super normalizado, mas a com escola já voltou? exceção das. Então, pois é, as escolas vão voltar agora. Então, Ficaram quanto tempo paradas? fevereiro, março, 3 meses, né? 3 meses e 3 meses pouco. paradas. A gente está bem na metade disso aqui. Deixa eu só dar andamento aqui às perguntas, Edu. Tá. O que foi feito para blindar as principais cidades? Eles restringiram viagens das pessoas, principalmente que estavam em Hubei, né? Então, ali, quando eles começaram a segurar as pessoas dentro da cidade de Wuhan, para mim foi a principal medida. Medida? Uhum. E em Beijing e em Xangai, eles colocaram um investimento extremamente desproporcional, não dá para dizer, mas eles colocaram um nível de investimento em Alto. capacidade de execução para você fazer o tracking dessas pessoas que é impressionante, né? Então, que nem eu falei, Você diz identificar os casos confirmados e isolar esses casos e os contactantes, né? Não é isso? então todas as pessoas que estiveram fora de Xangai foram abordadas de alguma maneira rapidamente pelo governo, feito Uhum. algum tipo de avaliação e colocando em quarentena ou liberado, entendeu? Então é um protocolo bem rígido, com uma quantidade de pessoas e de investimento em tecnologia, etc. E Uhum. rápido, né? Porque isso aí Uhum. foi tudo implementado rapidamente. Depois eu vou Isso. falar também do protocolo da escola agora, que vai voltar, está super diferente, né? A gente teve acesso a como é que vai ficar. Tá, deixa eu só completar aqui do Fábio. Fábio, é isso aí mesmo, né? Então, Flávio, que fez a pergunta, o Brasil superou o número de casos e o número de óbitos em valores absolutos que a China já teve, tá? A gente está num momento crítico, especialmente aqui nos grandes centros aglomerados Rio e São Paulo e nas capitais mais pobres do país, que são as do Norte e Nordeste. Então a gente está vendo aí tragédias porque a gente não fechou o país, não tem controle de fronteira, não tem identificação de casos confirmados, nem isolamento perfeito sobre isso, e muito menos mapeamento de contactantes. Então a doença se alastra com extrema velocidade, especialmente nessas aglomerações. E em quem não está seguindo também esses distanciamentos sociais que estão recomendados pelas autoridades. Aqui no Brasil, Adu, a gente está pecando muito porque a coisa está ficando muito política, né, dentro desse contexto aí de distanciamento social, de quarentena. Tem muita gente se aproveitando disso, especialmente os políticos. E, enfim, as medidas aqui são muito diferentes de um lugar para o outro e não se leva em consideração o número de casos que estão sendo identificados como, né, positivos reais, especialmente em São Paulo e no Rio, né, que são os grandes líderes aí de casos e de mortes. E aí nessas duas cidades, onde os cuidados de quarentena deveriam ser muito mais rígidos, não estão sendo feitos, especialmente no controle de aeroportos. Porque o que adianta você cuidar dos casos locais se continua chegando casos de fora, né? E, enfim, em ambiente confinado e de ar-condicionado, como aviões, né? E, enfim, e ônibus, e esse tipo de local que você tem aglomeração, a proximidade social e nenhum cuidado de mitigação, né? Enfim, aí a gente está preocupado muito com isso porque a gente, especialmente aqui no Rio de Janeiro, tem muita comunidade, muita gente aglomerada e zero de cuidado de isolamento. Mas me diga aí, como é que tá as crianças? Vão voltar às aulas? Como é que tá esse negócio?
O retorno às aulas também é um procedimento interessante. Eles estão fazendo em fases. Primeiro que a secretaria, o departamento de ensino, a secretaria de ensino aqui do distrito, da província, né, de Xangai, estabeleceu uma série de normas e adaptações das escolas. Uhum. A minha esposa, por acaso, ela foi convidada para fazer parte do comitê representando os pais para ir lá fazer a averiguação. No momento que a Secretaria de Educação foi lá para aprovar ou não aprovar, nessa estava tudo de acordo com o que tinha sido aprovado de regulamentação nova. Uhum. Então, ela viu em primeira mão. Então, por exemplo, as aulas vão voltar, mas serão só aulas normais em sala de aula, não teremos nenhuma atividade extracurricular. Então, educação física ainda não, e nenhuma atividade extracurricular da escola, que é muito comum, né? As crianças todas terão que ter suas temperaturas medidas 2 vezes por dia. Eles instalaram equipamentos de leitura de temperatura via imagem. Termográfico, né? Exato, na entrada da escola. Tem placas em todo lugar orientando as crianças a manter a distância de 1 metro. Máscara 100% do tempo. E o refeitório, por exemplo, né, que nesse caso aqui a escola é semi-integral, né, é amanhã até um período da tarde, então tem almoço, né? O refeitório eles colocaram umas divisórias em acrílico para fazer com que as mesas que eram divididas, né, as crianças sentavam juntas nas mesas, que cada um tenha seu cubículo, né, protegido por uma divisão de acrílico. E aí, no dia, saindo aqui do feriado, aqui por acaso vai ser feriado na segunda e na terça-feira também. Então, na quarta-feira voltam os dois últimos anos do ensino médio. Aí, na outra semana, os 2 primeiros anos, no primeiro e segundo ano do ensino médio. Depois, na outra semana, de 5ª a 8ª série, vão voltar. E aí, o ensino básico, né, primário, de 1ª a 4ª série, ainda está sem previsão de retorno. Então, eles ainda vão continuar fazendo homeschooling, entendeu? Entendi. A minha filha, por exemplo, agora acabou de sair para retomar o primeiro treinamento de voleibol, que ela está treinando num clube. Uhum. Então, também já tem algumas coisas sendo autorizadas a acontecer nesse sentido. As pessoas têm algum questionamento quanto ao isolamento, essas medidas, Adu, aí, ou simplesmente obedece-se e vamos seguir porque é para o bem comum? Tem 2 coisas, né? Uma que o chinês, ele realmente ele cresce aprendendo que ele deve obedecer ao que o governo fala, né? Então, essa é a maneira que o governo é gerido. Então, ele questiona pouco, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que a Ásia, ela tem muita preocupação com esse tipo de situação, dado as experiências que eles tiveram na época do SARS e do MERS, né? Então tão logo começou a se falar do problema em Wuhan, a gente já começou a ver as pessoas usando máscara na rua sem o governo falar nada, sem o pessoal... Mesmo em Xangai. Mesmo em Xangai. Então eu pego o metrô para trabalhar, de repente comecei a ver pessoas com máscara. E mesmo fora dessa questão agora, é comum eu ver pessoas usando máscara, por exemplo, no inverno em lugares de aglomeração, né? Então, no inverno, o pessoal tem um nível de precaução maior, porque eles já são muito... Eles têm medo desse tipo de coisa pelo que eles viveram em 2002, 2003 com o SARS e depois com o MERS, né? Então não precisa, Você usa máscara? Não precisa convencer muito, não. Eles sabem que é um risco real, né? Você usa máscara? Uso. Usa. Eu vou para o escritório, a gente comprou algumas máscaras de níveis diferentes, né?
Uhum. Agora que a gente sente que está num nível de segurança e controle bom, eu estou usando uma máscara mais leve, né, no nível de filtragem, aquela máscara Uhum. mais simples, até porque ela é Uhum. mais confortável, e muito mais né, para não espalhar se por acaso eu tossir Sim, ou sim. falar, do que realmente para proteger, porque a gente está sentindo que agora está super sob controle, né? Entendi. Você não teve colapso do sistema de saúde aí, né? Como é que é o sistema de saúde de vocês aí? Aborda bem a população? Suporta bem? 24 milhões de habitantes aí? Como é que é É, isso para vocês? suporta bem. Xangai tem um sistema de saúde com hospitais grandes. Eu já estive visitando pessoas em um hospital público aqui. Ele não é, como é que eu vou dizer? É um hospital que eu fui, por exemplo, ele é simples, ele não tem grandes confortos, tá? Ele é bem Uhum. simples mesmo. Ele até lembra bastante, na aparência, o SUS, mas ele é Uhum. extremamente bem equipado e é grande, né? Então a gente tem um sistema bom aqui. Agora houve colapso em Wuhan, né? Porque o Wuhan, inclusive, o governo chinês construiu um hospital Hospital de campanha lá em 10 dias, né? em 10 dias. E você vê, Uhum. adicionou 1.000 leitos, que é um negócio espetacular, mas 1.000 leitos numa Espetacular. cidade que teve 50 mil, 60 mil Caso. casos, Sim. ainda houve colapso assim mesmo, né? Então, Uhum. agora Xangai teve, como o número esteve baixo, Uhum. não houve grandes problemas, entendeu? Tá. Você recebe muita informação aí do resto do mundo ou você fica meio restrito às informações locais aí? Como é que é, né? Como é que é isso aí para Não, você? a gente consegue acessar, né, desde o começo. Eu já buscava informação nos sites mundiais aí, né? Porque eu queria acompanhar como é que estava aqui, por província e tal, e aí eu continuo acompanhando os dados de fora do Brasil, né? De fora da Tá. China, quer dizer. A Denise perguntou, existe medicina privada na China? Sim, existe. Existe privado e, e também porque existe uma quantidade de estrangeiros muito grande nos grandes centros, né, principalmente em Uhum. Xangai. Então, existem alguns hospitais onde a equipe toda, os médicos, os enfermeiros e tal, falam inglês também. Que aí, obviamente, custa mais caro. Geralmente, o plano de saúde dessas pessoas, dos estrangeiros aqui, cobre. Uhum. Tá, mas de modo geral você não, assim, a mídia não apavora a população, né? A mídia é controlada, né, pelo governo aí, e o nível de informação também deve ser cerceado, né? Então vocês É, não ficam aterrorizados com o resto do mundo que está falling apart, né? as pessoas têm um nível moderado, limitado, né, de acesso às Uhum. informações. Óbvio que a mídia interna ela é toda controlada, mas no mundo conectado, né, as pessoas daqui elas têm acesso a sites de fora, né? Então as pessoas estão Uhum. relativamente bem informadas, lamentando bastante isso ter começado aqui, né? O pessoal sente uma ponta de remorso, vamos dizer assim, de Uhum. vergonha, né? Pô, Uhum. começou aqui na China, mas também, por outro lado, há um senso de que, dado que isso aconteceu, né? A China acabou sendo um dos países que conseguiu controlar e contornar o problema de uma forma mais rápida, né? Vamos dizer. É engraçado que aqui o que se fala é o seguinte, né? A gente fica em busca de vacina, em busca de tratamento, mas o que resolveu na China mesmo foram as medidas de mitigação, de identificação e isolamento, né, cara? Ninguém descobriu a cura aí, ninguém descobriu um milagre, ninguém descobriu vacina. E Verdade. controlou-se a epidemia com medidas de mitigação, de identificação e de isolamento. Né? Isso Exatamente. A China já ensinou para o mundo como é que é. Pode ter subnotificação de casos, mas ainda assim houve divulgação de casos. Né? E pelo que você mesmo está falando, a mídia local e as medidas de contenção, né, de
distanciamento estão sendo afrouxados nesse momento com controle ainda, né? Com Apesar controle. de, Com controle apesar por exemplo, de livre, você está sob controle. Exato. Aí, por exemplo, a gente leu essa semana, ou na semana passada, a gente tem a província de Heilongjiang, que fica quase na fronteira, quase não, fica na fronteira com a Rússia, com a Sibéria, né? E com as Coreias. Uhum. A principal cidade lá, que chama Harbin, apareceu novos casos, um mini surto, vamos dizer assim. Então, o governo atuou rapidamente. Entrou e trancou a cidade, ninguém entra, ninguém sai, fechou tudo e está fazendo um novo abafa, vamos dizer assim. Abafa no bom sentido, né? De Uhum. abafar o vírus, né? De não deixar as pessoas transitarem muito para controlar. E acredite-se que esse vírus, esse novo surto, apareceu de pessoas entrando via fronteira terrestre entre a Rússia e naquela fronteira da Rússia e da Coreia. China e da Coreia. Então, o monitoramento continua. E você vê, aqui em Xangai nós estamos já com um nível de liberdade muito bom, programando de retornar à escola e tal. Agora, lá no norte, lá perto da Rússia, voltou a um estado parecido com o Wuhan alguns meses atrás. Fechou tudo, Entendi. porque, obviamente, esse é o maior medo, do vírus aparecer de novo e causar o que causou em Wuhan e em outros lugares, né? Uhum. Aí a Denise pergunta de novo, os idosos foram os mais acometidos aí na China também? Sim. Sim, né? O cenário é bem parecido. A maioria de quem veio a óbito tinha mais do que 60 anos, né? Denise, parece que o principal fator de risco para gravidade, para letalidade é a idade, depois o IMC e depois as doenças crônicas, diabetes, hipertensão e cardiopatias em geral. Mas as apresentações no Brasil estão as mais variadas possíveis. A gente está vendo gente jovem que está desenvolvendo, e aí cabe uma resposta aí para o Marcelão, que perguntou se pessoas da mesma família, lá no início ele perguntou se pessoas da mesma família têm alguma suscetibilidade, né? Ele perguntou como seria aqui o vigia. Deixa eu ver, Marcelão aqui, só um instantinho. Vemos muitos casos de múltiplas vítimas fatais na mesma família. Há algum fator genético que influencia na evolução do quadro da doença? Cara, então, teve um vídeo de um imunologista que viralizou aqui no Brasil, que realmente teve essa associação genética, sim. Parece que o coronavírus tem alguma associação genética por determinado gene de determinadas pessoas que cursam com maior gravidade. E tem outras pessoas que não têm esse gene que cursam com sintomas leves, né? Parece que 90% dos infectados cursam com assintomáticos ou sintomas leves. Então, o número de confirmados que a gente vê aí pode ser até 10, 12 vezes maior do que o número que a gente está vendo realmente. Então o negócio é complicado, cara. Então, se a gente não tomar essas medidas que a China tomou aqui, a gente vai ficar tendo ondas e ondas de coronavírus por aqui. Aí se fala muito de imunidade de quem já adquiriu, Adu? Você fica torcendo, por exemplo, para ter logo o vírus e ficar imune? Não, em conversas com colegas locais, esse assunto nunca foi comentado. Então, o meu entendimento, pelas conversas que eu tenho aqui, que as pessoas não acreditam muito nisso. Inclusive, a gente teve casos de pessoas que testou positivo, se curou e depois testou positivo mais para frente novamente, né? Quer dizer, eu não conheço essas pessoas, mas a gente leu a respeito. Então, essa não me parece ser uma esperança das pessoas por aqui, não. Certo, mas digamos assim, alguém fica sintomático perto de você. O que essa pessoa faz? Ela notifica alguém do governo? Como é que é o negócio? Olha, bom, aí Confia-se no depende. Alibaba. Varia bastante. Teve um caso de uma colega do trabalho, depois que eu voltei dos Estados Unidos, perguntei como é que ela estava e tal, e ela falou que ela passou um aperto porque ela ficou doente, com febre,
E aí ela ficou com medo, né? Porque essa era uma preocupação na época, né? Se você... e essa era a minha preocupação também. Eu falei, eu Claro, volto para cá. Se eu ficar doente com alguma outra coisa, o que eu faço? Se exato. eu, se eu vou para o hospital e eu não tenho coronavírus, lá é onde eu tenho a maior chance de pegar, né? Porque as pessoas estão lá. Sim, claro. Então essa colega falou, ela falou, fiquei em casa, não falei para ninguém e me escondi Uhum. até sarar. Então acho que tem bastante gente que talvez faça ou tenha feito isso, né? Uhum. Sim, Para não cair em algum tipo de controle mais rígido aí do governo. sem dúvida. Mas como eu falei, as pessoas muito conscientes, né, do perigo que é isso. E também elas sentem um medo de serem processadas ou pegas pelo governo se elas forem negligentes, né? Então, por Uhum. exemplo, assim como, apesar de nem todo cidadão ter tido que assinar nada, é sabido que você pode acabar sendo processado se você sabia que você tinha uma doença ou Algum um vírus e sintoma? não Não. agiu de forma Mas, responsável, né? mas existe algum guia aí, por exemplo? Se você cursar com febre, tosse, dor de garganta, tem que avisar alguém ou entrar em contato com alguém? Sim, e aí, por exemplo, em Xangai, especificamente, eles designaram um dos maiores hospitais para concentrar só naquele hospital, aquele hospital especialista para a Covid. Então, se você tem algum sintoma, você não vai para qualquer hospital. Você é orientado a ir para aquele hospital específico, justamente para não ter pacientes de Covid espalhados em vários lugares, Sim. infectando vários Mas pontos tem de atendimento de alguma saúde. assistência remota, assim, por videoconferência antes disso? Tem também. Deve ter, né? Existiu, já foi divulgada a orientação, Uhum. né, para casos mais leves, vamos dizer assim, uma febre mais baixa ou não muita tosse e tal. Existe consulta online, sim, porque também o governo não consegue, né, como aconteceu em Wuhan e como está acontecendo no mesmo lugar, não consegue atender todo mundo no local do hospital ao mesmo tempo. Então, somente aqueles que realmente é necessário tá tendo atendimento e acompanhamento médico em loco que vão. Então, eles têm, sim, sistema de consulta online via plataforma do WeChat, que é muito usada aqui na China, né? Que é como se Uhum. fosse o WhatsApp. Uhum. Então, tem sim, tem um canal para esse tipo de atendimento. Para isso acontecer. E testagem em massa, cara, da população em geral, assim, assintomático, tem? Não teve. Como eu falei, eles destinaram a quantidade maior de testes para testar as pessoas entrando na China. E ainda está sendo feito, só que agora só cidadão chinês que consegue entrar no país, né? Uhum. Então eles estão utilizando para essa finalidade. Uhum. E para quem aparece com algum sintoma, né? E aí para Então os confirmar. testes estão bem direcionados, assim, né? Não é testagem em massa da população em geral, não, né? Não, É nesse bem momento sim. direcionado. Eu suspeito que dentro desse trabalho, porque a gente também não tem acesso a tudo que está sendo feito, né? Uhum. Em termos de informação não é divulgado, né? Bastante. Mas eu suspeito que esse controle sofisticado via plataforma e Uhum. localização de telefone, eu Uhum. suspeito que aqueles que, porventura, o algoritmo identifique como podendo ter algum risco de ter entrado em contato com pessoas que tiveram, Uhum. que eles proativamente vão atrás dessas pessoas para testar. Então, como eu falei antes, por exemplo, se alguém aparecer com coronavírus no escritório, né, Uhum. e o governo ele for para o hospital, alguma coisa, o governo rapidamente vai atrás, faz o tracking, vai atrás de todas as pessoas que essa pessoa teve em contato nos últimos 14 dias, e aí sim testa essas pessoas e isola essas pessoas, né? E eles fazem esse rastreamento via cruzamento de dado que eles recebem do Então, Alibaba. você é obrigado, então, a liberar sua informação de localização. Mas eu não faço nada para que isso aconteça. Já é feito. Já é Você feito. entrou na China, você já está fazendo isso. O Entendeu? Isso já seu está chip do acontecendo. celular já está hackeado.
Já sempre tá, sempre teve e a gente sempre soube, né? E você pode deixar de ser verde e ficar amarelo de uma hora para outra, A qualquer momento. a qualquer Então, toda momento. vez, até engraçado, porque toda vez que eu vou entrar em algum lugar, porque você, por exemplo, você pode gerar o código e dar um print na tela, né? Só que ele tem data e hora, né? Ah, Então, se você mostrar um print de antes, o cara te pega. Então, você tem que gerar entendi. na frente. E toda vez que vai gerar, você fica na ansiedade. Você, porra, se esse É negócio claro, aparecer pô, amarelo aqui, vai ser algema e eu vou direto pro camburão. entendi. E vem cá, em viagem internacional você não pode fazer, mas doméstica pode? Então, doméstica pode. Também existe um protocolo todo alterado, né? Os aviões não podem, eles têm um limite de ocupação menor agora. Eu, por acaso, não viajei ainda, porque até algumas semanas atrás eu conseguia viajar, só que os hotéis nas cidades não estavam aceitando estrangeiros. Porque os casos que estavam chegando, os novos casos de coronavírus aqui, todos estavam acontecendo de estrangeiros. Então, eu soube, por exemplo, de um colega brasileiro que queria viajar a trabalho, ele não foi porque ele não conseguiu hotel. Toda vez que ele ia marcar hotel, o hotel dizia, não, estrangeiro a gente não aceita. Uhum. Agora essa semana, eles conseguiram. Eu vi dois colegas estrangeiros, um belga, um brasileiro, que conseguiram viajar, então agora também já está flexibilizando. Mas a ocupação nos trens No no avião, avião, se não me menor. engano, é permitido 60% ou 70% só. Entendi. Olha, o Flávio está perguntando assim se os remédios que eles estão usando por aí para combater o Covid são debatidos entre a população em geral. Porque aqui virou todo mundo médico especialista em coronavírus, sabe? Então, quem nunca fez medicina, quem nunca entrou no CTI, já É, sabe que tem que coronar o paciente, entubar assim, assado. Usa cloroquina, usa azitromicina. e tá, Todo mundo tá, já sabe tratar o isso, tá todo Covid. mundo prescrevendo cloroquina. É. Aí tem Não, esse debate aqui aí. não se falou. Não, aqui não se falou de um remédio específico. Ninguém falou assim, tem Nada. esse remédio aqui que esse funciona. É um tratamento que se faz de uma gripe forte e É, de como você falou, eles pneumonia já e passaram por MERS e SARS aí, cara. Eles já sabem tratar esse negócio. Se bem que a fisiopatologia é bem diferente, mas a insuficiência respiratória acontece de qualquer forma. é. O Deba, meu amigo aqui, está perguntando se os escritórios e empresas em geral em Xangai estão com rotinas normais, transportes públicos também. Como é Nesse que está momento, isso? sim. Nesse momento, sim. Quando eu cheguei na metade de fevereiro, essa atividade estava liberada, vamos dizer assim, né? O transporte público estava funcionando, vários escritórios abertos, comércio, alguma coisa fechada, alguma coisa aberta, dependendo do segmento, tinham liberação, alguns não. E foi bem claro, porque eu uso o metrô, né? Do começo, quando eu cheguei, o horário de pico, eu pegava o Uhum. metrô, ele estava vazio. Então as pessoas não estavam transitando, muita gente em casa. E ao longo dos últimos 2 meses, nesse mês, agora recentemente, está bem normal. A gente também recebe muita informação pela empresa que eu trabalho. A gente tem monitorado a atividade econômica, né, a atividade das pessoas, porque isso está impactando o nosso resultado. Então, a gente monitora questão de nível de trânsito e ocupação do metrô, porque Uhum. esse dado ele é disponível pelo governo. Então, agora o metrô já está normalizado no fluxo de pessoas e o trânsito já mais antes, porque muitas pessoas, quando voltaram a sair de casa, optaram por andar de carro para não se aglomerar, né? Então, o trânsito foi um que E com o rapidamente ele carro. voltou para nível normal, mas o metrô compensava porque as pessoas não andavam de metrô. Agora os dois estão em níveis normais. E todo mundo usando máscara. Todo mundo usando máscara o tempo todo. E as pessoas aqui, né? Essa acho que é outra diferença. Como as pessoas já são mais experimentadas com esse tipo de situação, as pessoas não têm vergonha, não têm muita vergonha de modinha, de estar bonitinho, não. Um aparato que está sendo muito utilizado e vendido aqui, o cara usa uma máscara e tem pessoas que usam que tem uma de plástico transparente que Shield, né? fecha Face
fecha inteiro a cara Aham. o rosto do sujeito. Então, a máscara é o mínimo. E tem muita gente com luva e com alguma proteção para os olhos ou De até olho. um escudo, né, para a face. Sim. A Denise perguntou de novo: o governo destinou alguma ajuda de custo para a população carente? O governo soltou um pacote de ajuda econômica, sim. Se eu não me lembro de ter visto caso de dinheiro, assim, especificamente, pessoas sacando. Ó, a minha irmã entrou ali, ó, mandar um beijo para ela. Opa. Mas houve um pacote de benefícios para pequenas e médias empresas. Aqui, como o governo ele ainda é dono de muito imóvel, né, muita terra, né, muita propriedade, Uhum. ele concedeu 3 ou 4 meses de aluguel sem cobrar aluguel das pessoas. Uhum. Então, houve um pacote de benefícios de imposto Uhum. para pessoa física e para pessoa jurídica, principalmente pequenos e médios negócios, que ajudou bastante. Mas a economia sofreu, né? Eu tenho um amigo estrangeiro que é casado com a esposa dele é local, eles têm um restaurante e estão sofrendo, né? Estão passando um momento difícil, estão começando agora a retomar a atividade normal, né? Com o Uhum. movimento, mas bem complicado. As esferas governamentais aí são municipal, estadual e federal também? Como é que funciona isso? Municipal, província, né? O estado aqui eles chamam de província Província. e daí federal. E cada local decide sobre a sua política de isolamento. Ou isso vem do central? Não, cada província pode sim ter um tipo de medida diferente, né? Porque o nível do problema varia entre província. Ou Serginho aí, Serginho, obrigado. É, e, mas tem que estar em alinhamento com o governo federal, né? Então, Entendi. tudo É, controlado, sim, monitorado. então, esse é o nosso outra fraqueza, né? A gente está em muitos conflitos políticos aqui. O governo federal fala uma coisa, estadual fala outra, municipal fala outra. Nos Estados E Unidos, por exemplo, também tem o mesmo problema, né? Os estados tomando decisões diferentes, independente do governo, né? exatamente. Inconsistente. Então, a coisa fica muito. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm muito recurso, né? E, enfim, os governos locais parecem também chamar muita responsabilidade para si. Eu estou vendo que aqui também no Brasil, né, apesar do governo federal falar de um jeito, os locais têm falado de outro e estão sentindo a responsabilidade bater a sua porta muito mais do que do federal propriamente. Né? Então, aqui no Rio, por exemplo, o governador estendeu até 15 de maio por enquanto, mas eu acredito, pelas conversas que eu tive hoje, a coisa vai se estender ainda mais do que 15 de maio. Né? Então, Tá. cara, para resumir, a gente tem 2 minutos para resumir aí. A gente falou sobre a China pós-Covid, aí, saindo da quarentena em Xangai, mas o Wuhan continua alguma coisa com quarentena, não? O Wuhan reabriu recentemente, né, as fronteiras. Uhum. A cidade volta à normalidade agora, mas ainda pelo que eu conversei com pessoas que estão lá ou que conhecem lá, ainda com home office como uma opção está sendo bem utilizada pelas pessoas. Então, tá um pouco atrás do nível de normalidade, mas já retomando agora também, né? É. Ó, o Paulo Célio aventou aqui. Tá todo mundo suspeitando da China, sabe, Edu? Mas, Paulo, ele falou que a China é muito preocupada com essa repercussão internacional. Então, os EPIs do mundo inteiro são produzidos na China. Então, ele está inventando a possibilidade de eles já virem contaminados. Eu acho que não. Isso aí é mito Tá. e teoria da É, conspiração. Porque não tem isso. exato. Contaminado também não acho. O único cuidado é que, como a demanda está muito alta por esse tipo de coisa, né? Acaba que as pessoas, empresas de importação dos outros países, têm que tomar cuidado com quem está fazendo negócio aqui, porque pode acabar comprando alguma coisa de nível de qualidade Ruim. abaixo do que deveria, né? Isso. Mas contaminado também acho que não.
Cara, eu vou encerrar por aqui para a gente ter essa live gravada pelas próximas 24 horas. Amanhã eu vou fazer uma live com um amigo meu otorrino, Eduardo Almeida, falando sobre estou com sintomas relativos à Covid, o que eu tenho que fazer. Porque como a gente viu aí na China, tem que isolar, identificar e identificar os contactantes. Então,